noite, gente. Quero dar as boas-vindas aí para todos os que vão entrar ao vivo e aqueles que vão assistir depois dessa live, que vai ficar gravadinha aqui, tá bom? Bom, essa live de hoje, o tema é o papel do padrasto e da madrasta. É um tema bem relevante para os nossos dias, né? E a gente quer que haja clareza sobre como a gente deve lidar com essa situação que tem sido cada vez mais crescente, né? Então hoje tem uma convidada especial. Todas as lives eu tenho uma convidada especial, né? E hoje não é diferente, tá? É a pastora Ruth, ela é psicóloga, ela é madrasta, foi a vida inteira madrasta e é muito especial. Eu creio que vai agregar demais aí no nosso tema e vai ser muito legal essa live. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Vou convidar ela aqui para entrar com a gente. Já tá online. Aceita aí, Rutinha. Oi, cadê você? Achou? Aqui. Entramos. Não tá cortando cabeça, não, né? Nem A sua tá tudo certo, né? não, a minha não sei. Eu acho que a minha tá, porque aqui pra mim tá cortando. Deixa eu arrumar aqui. Tá me vendo direitinho? Tô, Vendo, ouvindo? tá tudo certo. E eu, tá tudo certo também? Eu Tá não tô pra... te ouvindo muito bem. Não Ah, agora sim. está? Tá ouvindo Agora tô. agora? Bom, Era o volume do meu celular que tava deixa baixo. eu ver se o meu tá. O meu tá o máximo aqui. Joia. Tudo bem? Tudo em ordem, tudo certinho. Ansiosa Muito para esse tempo feliz da de gente. começar. Ah, eu também tô feliz. É tão Eu raro acho esse que tipo eu de fiquei assunto, tão né? ansiosa. Sim, demais. Eu fiquei tão ansiosa porque é um tema assim que você sabe que para mim é recorrente, né? Eu estou sempre conversando com a Ruth sobre todas as minhas questões nessa área, porque é tão difícil a gente saber nossa posição, nosso papel, né? Na família quando a gente tem enteados, né, Ruth? Então, assim, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Ruth, para quem não te conhece, tá bom? Aí a gente já começa no assunto aí. Não se preocupe com quem está ao vivo, porque essa live vai ficar gravada, depois a gente vai poder ver várias vezes, quantas vezes for necessário, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo convite, obrigada pela oportunidade. Eu acho um assunto muito relevante, porque não tem como você. Quando a gente fala de família, isso é um formato de família, né? Hoje. Então, meu nome é Ruth Schmitz Garcia, sou casada com o Zé Carlos. A gente é pastor na casa e é, eu sou madrasta há 37 anos. Só isso, Né? né? E só isso. E eu nunca fui outra coisa, né? Eu nunca fui mãe, né? Então não tenho a experiência da maternidade, mas Deus me ensinou muito, né? Nessa função de como madrasta e é uma coisa que eu tenho buscado em Deus também, né? Qual é a madrasta que Deus tem, né? Para os meus enteados, né? Qual é a pessoa, porque eles merecem alguém, né? Onde Deus possa fluir na vida deles, né? E eu não posso ser um lugar de destruição, né? Então, isso é muito importante, você saber o seu lugar, né, dentro desse formato de família. Eu queria, assim, Ruth, que você começasse justamente por essa questão, a identidade da madrasta, do padrasto também, né? A gente está falando aqui de madrasta e padrasto, né? Eu sei que são configurações diferentes, como a gente conversou, né, nos bastidores, mas qual que é a identidade? Porque é aquela questão, você não é mãe, você não é pai,
mas você tem um papel específico, né, dentro dessa configuração. Qual que é a identidade? Essa é uma questão que eu sempre me debato, me debati, e a Ruth foi a pessoa que foi usada por Deus para me trazer luz nessa questão, porque eu lidava com isso de uma forma muito, eu complicava muito essa questão, né, porque eu achava que eu era mãe, mesmo sendo madrasta, mas eu queria fazer o papel de mãe, e eu achava que eu estava, sei lá, que estava aquém daquilo que eu deveria ser, então me cobrava demais. Então foi um processo, assim, de alinhamento aí, toda essa trajetória aí que a gente tem, né? No meu caso, a gente tá junto há 5 anos, e eu tenho os meus enteados, os filhos do meu marido, né? A Gabi, o Gustavo e a Melissa. Ele tem Então, os assim, seus, eu né? amo eles de paixão. Sim, tem os meus filhos também, que todo mundo já sabe, né? É uma Amo meus configuração enteados de de paixão. madrasta e padrasto, né? Exatamente. Então, assim, a nossa casa é os seus, os meus, só não tem os nossos. Os seus e os meus. Mas eu tive muito essa crise de identidade de quem eu era. Eu sou mãe? O que eu sou deles, né? Então, eu acho que muitas pessoas que têm essa configuração na família também têm essa dúvida, né? Então, eu queria que você começasse falando sobre isso. Na verdade, é assim, a gente, desde que o mundo é mundo, você fala sobre mãe, sobre pai, e mesmo se você tendo muita informação sobre ser mãe e ser pai, você já vem de uma família com esse formato de ser mãe e ser pai, você tem muito referencial. Quando você é madrasta, você não tem referencial, né? E você entra numa relação aonde você entra dentro de uma história já existente, né? Então você já tem uma constituição já ali formada. Então você vai lidar com coisas das quais você nem imagina que você tinha. Competições, rivalidades, porque assim, nada é seu, entendeu? Os filhos não são seus, né? A história não é sua. Então você precisa se adequar a relacionamentos que já existem e que eu assim, eu errei muito, acertei algumas vezes e eu posso falar por conta de tantos erros também e tantos acertos e eu sou muito grata pelos meus enteados porque eles me aproximaram muito de Deus, porque eu não tinha referencial. Eu precisava buscar em Deus esse papel, né? Esse papel que está na palavra, né? A gente já começa assim, Jesus teve padrasto, né? Então José não era pai, né? José era padrasto. Mas isso não diminuiu a importância, porque ele era da raiz de Davi, né? Então não era Maria, né? Então assim, Deus considerou, né, José aqui na Terra. Tanto é que quando José ele quer cair fora, né, dessa função, Deus traz Com ele de todo volta. direito, né? E daí Deus traz ele de volta e fala assim: peraí, você tem um papel a cumprir como padrasto, né, como Uau. referencial. Então isso é muito rico. E ele cumpriu, tanto é que Jesus, naturalmente, né, ele tinha a mesma função de José. Então eles realmente caminharam juntos, eles realmente houve uma troca, né, entre eles, mas José sabia quem era o pai de Jesus. E essa acho Uau. que é o maior problema em relação à identidade da madrasta e do padrasto. É não saber quem é dentro dessa relação. E aí você usurpa o papel que não é seu. Então eu já tive fases que eu quis ser mãe dos meus enteados. E aí o próprio Senhor teve que me colocar no meu lugar e falar assim, olha, eu
um pai e uma mãe para eles. E não é você. Né? Então, eu tive esse embate com Deus de eu falar, e aí eu tinha mais ou menos umas coisas assim, né? Porque todo mundo tem o seu jeito de ser mãe, né? Todo Sim. mundo acha que o seu jeito é o jeito mais legal, né? O jeito certo de ser mãe, né? E aí, quando você entra nessa relação, você também acha que existe um jeito certo de lidar com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens, né? Então você acha que o seu jeito é o jeito, então você entra numas de rivalidade, de competição, né? Você meio torce contra a relação do filho com a mãe, da filha com o pai, ou dos filhos com o pai, né? Então você não entra como parceiro, mas como rival. E isso é uma coisa muito perigosa, porque na palavra você tem pessoas que fizeram isso e deu muito ruim. Então, por exemplo, você pega Sara e Agar. A Sara era a madrasta de Ismael, né? Então, assim, ela era... E assim, foi horrível ali, uma relação horrorosa, né? Onde havia uma guerra declarada, né? Mesmo que no início tinha concessões. Mas, assim, a mesma coisa com Lia e Raquel, Ana e Penina, né? Ali havia relação de madrasta. E era, e criou-se grandes muros, né? Porque essas mulheres, elas tiveram ali uma postura muito errada. E eu aprendi com essas mulheres, sabe? A como não ser. Então, muitas vezes eu tive que... até que um dia Deus falou para mim, né? Falou assim, olha, a sua relação com os seus enteados é de ser uma auxiliadora para o pai e para a mãe. Uau. Você não rouba o lugar deles. Você ajuda eles a serem pais e mães melhores. Né? Então, teve momentos assim que era umas armadilhas, né? Eu lembro uma vez que a minha enteada, ela pegou e chegou e falou assim, olha, eu quero fazer tal coisa. É tão legal, o que você acha? Eu falei assim, o que o seu pai e a sua mãe acham? Não. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque eu concordo com eles. Mesmo que eu não concorde. Entende? Mesmo que eu acho que pudesse ser diferente, depois eu vou conversar com ele as possibilidades do que poderia ser feito ou não poderiam ser feito, né, ou o padrasto conversar né, a relação ali do casal para acertar algumas coisas. Mas na frente, você concorda com a autoridade que Deus colocou sobre eles. Você não usurpa esse lugar, né? Você pode ajudar, né, essa família a continuar sendo saudável na relação de pai e de mãe, constituído por Deus. Né? Isso não mudou. Né? A gente tem essa tendência muito de ter ciúmes, né, da história que o outro tem. Né? Você tem ciúmes da história que viveu, né, do que foi construído. Então você tem essas relações de né, eu já vi isso muito acontecer, principalmente em consultório, né, quando você está fazendo terapia, ódio mesmo, né, você é inimiga dos seus enteados, né, e você, às vezes, tem pessoas que colocam assim, ou eu ou eles, né, eu já atendi pessoas que falavam, olha, eu não quero eles aqui em casa, né, ou você tem rivalidades, assim, eu já vi padrasto, tipo, ter ciúmes em relação a mãe dar um tênis, por exemplo, para o filho.
né? Ah, o padrasto quer também. Como assim? Você só tá dando... Então, você tem uma relação muito misturada. O homem, ele já se vê meio como um igual. A mulher, ela já se vê rivalizando com a mãe, né? Dentro dessa relação materna. Isso não significa que você não possa ter uma função maternal. Você pode ser alguém que, sabe, em determinados momentos, pega no colo, tem determinados momentos que você vai ajudar quando você é solicitado, mas é um lugar muito delicado de se estar, porque senão você não pode competir, você pode se relacionar nessa base, entendeu? Então, E isso é uma também identidade não muito robusta. tomar essa. E assim, cada família tem uma configuração. É como você Uhum. falou, tem os meus, os seus e os nossos, né? Se tiver, se Deus me mandar, né? Então, assim, você tem essa, cada madrasta tem uma configuração específica e ela lida com aquilo. Então, você, às vezes, se frustra, porque se você quer uma relação de mãe, você não vai ter. Ou você vai forçar, né, para ter. Ah, não, você chama ele de pai, chama ela de mãe. E às vezes não é natural isso acontecer. Tem casos que acontece de isso acontecer de forma natural, né? De se criar essa relação de paternidade, de maternidade, mas é normalmente quando há uma ausência muito grande da figura paterna ou da figura materna dentro dessa, dessa família. Mas quando tem, às vezes você vê assim filhos pisando em ovos, né? E é muito triste, né? Porque a mulher, ela entra, né? Você entra na relação como madrasta já devendo, né? Parece que você já roubou alguma coisa. Você já roubou, né? Porque quando os pais se casam com outras pessoas, parece que aquele sonho que o filho tinha do pai e a mãe ficarem juntos foi destruído por causa dessa pessoa, né? É verdade. Essa Ainda que ela pessoa, chegue depois, né? mesmo que ela É chegue depois. inevitável isso. Então, assim, ela é o motivo, ela é o muro, né? Então você vai ter que ter paciência, porque e às vezes a pessoa entra, principalmente quem está se casando de novo, né? Madrasto, padrasto, já vem com muitas feridas, né? Já vem com muitas marcas. E entra numa relação desafiadora, né? Porque você também vai entrar com pessoas machucadas e feridas. Então, é uma panelinha de pressão ali, que tudo pode acontecer. Se você não tiver sabedoria para lidar com todas as questões, né? E os filhos, eles meio que provocam. Então, tem horas que a mãe não quer que faça determinada coisa. Mas se a madrasta e o pai concordam, a pessoa tem aval daquilo que ela quer, entendeu? Né? Então, você cria ali também um lugar, às vezes, de confusão, né? Você não pode tirar a autoridade. E outra coisa, né, que é muito importante, por exemplo, lógico, né? Não no começo, mas depois de um certo tempo, quando eu falava com meu marido, falava para ele, falava assim, olha, converse com a mãe das crianças e decidam. Né? Se ele perguntava o que você acha, eu falei, olha, eu, por mim, seria assim, mas não sou eu a mãe e não sou eu o pai, né? Então, saber aonde você está, o que vocês decidirem, eu apoio, né? Então, mas às vezes é um lugar onde você precisa abrir mão, né? Do seu querer, né? Da sua vontade. Então, vamos viajar.
né? Os filhos vão junto, né? Então, você se inseriu nesse relacionamento. E é isso que muitas mulheres não entendem. Ela se inseriu nesse relacionamento. Então, ela vem, e quando vem o pacote, né? Exato. Você não se casa com a pessoa, você se casa com a história dessa pessoa. Você se casa com tudo que vem junto com ela. Com o que é bom e o que é ruim, e com os agregados, né? Que vieram nessa família. Então, isso é muito... precisa ser saudável, né? E assim, a minha relação com os meus tiares é de amor, né? Bem no começo, a minha relação era de, tipo, como tinha uma idade muito próxima, né? A gente tinha uma idade próxima, eu tinha essa coisa de ser meio que, quero ser amiga. Ah, quero ser amiga, né? É Vamos... legal o zoom da história, né? Enquanto os pais estão podendo, a madrasta está liberando geral. Então, assim, você pode criar muita confusão, né? Querendo também ser amiguinha, ser igual, sabe? Ir pra balada junto, sabe? Aquelas coisas muito estranhas, assim. Então, você não é, né? Você precisa encontrar mesmo, né? Qual o meu lugar, qual o meu papel. E o meu papel, eu acho que importante para começar a descobrir sua identidade é o que você não é. Você não é uma mãe, você não é a mãe, né? Deus deu uma mãe, deu um pai, não deu vários, né? Então, e você tem a posição de construir, ajudar essa família, mesmo que o marido e a mulher não estejam mais juntos, mas os pais estão, os pais precisam estar, né? Então, muitas vezes, né, de eu falar assim, tô com raiva, né, tô com raiva da minha mãe, tô com raiva do meu pai, né, aí você sentar e falar assim, mas por que você está com raiva, né, e sempre ser em prol de pontes, nunca aumentar o muro de separação, mas sempre encontrar o lugar onde você vai encontrar pontes, e às vezes você nem vai passar por essa ponte, você só vai ajudar o outro a passar, né, então muitas vezes eu fiquei de fora em muitas coisas, promovi muito, muito encontro entre eles, né? Então, às vezes, assim, sabe aquelas fotos? Eu acabava, tinha dias assim que eu pedia, vamos tirar uma foto só para saber que fui eu que eu tive aqui, entendeu? Porque, na verdade, eu estava ali realmente construindo a história deles, ajudando a construir a história deles, né? Como pai. E assim, hoje, né, meus enteados já são adultos, né? E assim, a nossa relação é de sólida, sabe? Sólida, sem... E não com esses lugares ocupados, usurpados, roubados, sabe? Aonde você tem medo, né, de estar, você fica pisando em ovos o tempo todo, você fica observando o tempo todo, né? Então isso é um lugar muito, muito desconfortável, né? Tanto para tanto para os enteados, quanto para madrasta ou padrasto. Eu tô aqui lendo a minha colinha, né, sobre o que a gente falou para não deixar passar nada, né? Com relação aos limites, né? Sendo pela questão da educação, sendo pela questão até do próprio convívio em casa, né? Às vezes a gente não sabe muito bem como agir, como reagir a determinadas situações. Você fica, que nem você falou, pisando em ovos, você não sabe se você se impõe, você não sabe se você deixa rolar e vira a casa da mãe Joana, porque se você for chata, eles vão te odiar, se você for legal demais, eles vão montar em cima, você não é mãe, você não é pai. Então, tipo assim, você fica num lugar, né, meio que no limbo, né? Então é tão difícil. Eu acho que assim, eu acho que é uma das relações mais difíceis. algumas coisas são claras. A casa é sua, as regras são suas. Então você estabelece as regras da casa. E se eles moram com você,
é as regras da casa. Então não tem a ver com E mesmo madrasta ou quando vem padrinho. visitar, né? E Porque às vezes vem quando passar um vem final de semana, visitar, né? Vem quando vem passar visitar, dias, férias. isso, é a mesma coisa. É as regras da Porque a casa. Por criança quê? ou adolescente, eles vêm com a cultura familiar, eles vêm com, né, com hábitos que às vezes é totalmente diferente daquilo que você impõe, o que você vive, né? Então, para conciliar isso é muito difícil, né? E, tipo assim, quais são os limites? Até onde eu posso ir? E, por exemplo, essa questão da própria educação, caso os pais biológicos não estejam muito presentes ou não sejam presentes, né? Eu tenho que delegar isso para o pai ou para a mãe, né? O que é o meu esposo ou a esposa, ou eu tenho que participar desse processo e a gente tem que construir isso juntos. Eu acho que isso é uma das dúvidas que a Quando, maioria das pessoas tem. é, quando, quando você tem diálogo e todas as partes podem participar, seria o melhor dos mundos. Mas isso não acontece, é muito raro. A não ser que assim, todo mundo, né, decidiu seguir o seu caminho de forma muito, muito, muito bem, sem ciúme, sem rivalidade, sem tristeza, sem nada. Isso é muito difícil acontecer, de ter um diálogo onde todo mundo pode participar. O normal, né, o normal é assim, pelo menos dentro da minha experiência. Você vai estabelecer com seu marido, né, as regras da casa. Aqui se estabelece assim, né? Então tem hora para dormir, tem hora para acordar, né? Eu lembro de uma vez, né, que eu vou tentar dar exemplos para facilitar o Ah, ótimo, a gente ama a ideia. né? É mais fácil, né? Então, por exemplo, eu fiz estrogonofe, né? E aí, esperando, né, os enteados chegarem. E aí, quando eu cheguei, né, quando eles chegaram, né, um deles falou assim, eu não gosto desse negócio rosa, não gosto desse negócio cor-de-rosa, que era o estrogonofe. Eram crianças, né? Eu não vou comer isso, não vou comer isso, né? Mas assim, tipo, com raiva, né, toda coisa. E aí, na hora, eu falei assim, não quer comer, não come, né? Aquela coisa. Aí eu falei assim pro meu marido, falei assim, olha, você quer que eu faça um lanche para ele? Ele falou, eu quero, lanche eu quero. Aí meu marido falou, não, né? Essa é a regra da casa. É a regra da casa. Nós vamos comer juntos à mesa, sentados na mesa, vamos comer. Aí ele, não quero, não quero. Foi burrado. E eu, assim, fiquei com dó, sabe? Foi, puxa vida, tá com fome, né? Aí, mas a regra da casa era qual? Combinada entre eu e meu marido. Era, vamos todo mundo comer a mesma coisa, sentados à mesa. E aí, tudo bem. Eu podia ter quebrado? Podia. Mas ele já ficava com os filhos só no final de semana. Se eu ainda tivesse a postura de destruir a identidade dele paterna numa coisa tão simples, ele ia falar assim, não, né? Meu pai não manda nada, né? Então, esses pequenos detalhes, entendeu? Essas pequenas coisas que às vezes você vai ajudar, mas você tem que saber o que você vai ajudar. Você tem que ajudar o pai a ser pai, a mãe a ser mãe, né? E então, aí passou um tempo, ele ficou com fome, óbvio, falou assim, me dá um pouco desse negócio cor-de-rosa, né? Aí eu falei, vou colocar arroz, vou colocar batata frita, tal. Fiz a batata frita fresquinha, aquela coisa toda, tal. Coloquei no prato. Aí ele, eu acho que não tá tão ruim assim, pode pôr mais. Eu sei que repetiu umas 3 vezes, entendeu? E deu tudo certo. Mas assim, eu poderia ter boicotado aí essa relação entre pai e filho, né? E então é muito sensível, sabe, esse lugar assim de educação. Isso é uma coisa estabelecida. Uma vez que eu fiz uma coisa errada,
Não dá para fazer só que falou coisa certa, né? A minha enteada chegou e ela estava com uma medicação homeopática, tá? E aí eu não sabia, eu só sabia que ela estava tomando remédio, mas eu não sabia o que que é. E ela não estava comendo. Eu fui na farmácia, passei por cima de todo mundo, tá? Fui na farmácia comer biotônico Fontoura. É aquele que dá fome no povo, né? Aí eu fui lá e falei assim, vou tuchar biotônico nessa menina e ela vai comer. Exatamente o que aconteceu. Ela, assim, virou uma draguinha, né? E aí comeu purê de batata e pediu pão de queijo e tal, e não sei o que, comeu. E eu, feliz da vida, porque estava fazendo a menina feliz. Só que eu quebrei a reação do remédio, porque aquilo era meio que era o tratamento que ela estava tendo, e a medicação dava o efeito de não ter apetite, mas ela tinha... E aí eu fiz tudo errado. O que aconteceu? Ela foi parar no hospital. Né? E aí todo mundo caiu matando em cima, né? Porque eu realmente não soube conversar, né? Eu não perguntei, né, para ninguém. Eu não fui e falei, olha, posso fazer tal coisa? Não, eu fui fazendo, porque eu estava naquela pegada de ser a mãe ali, entendeu? Mas eu não era. Eu não tinha o histórico todo. Eu não tinha toda a complexidade da situação. Então, é muito delicado. E aí eu aprendi, né? Tudo tem que ser conversado. Nessa relação de padrasto e de madrasta, a pessoa que ela é inserida, ela tem que conversar. Não pode ser econômica em diálogo, sabe? Ela não pode ser econômica. Tudo tem que ser conversado. O que vamos fazer? Tudo tem que ser decidido juntos. E quando é decidido entre o pai e a mãe, o marido precisa comunicar a madrasta, ou o contrário. Por quê? Porque senão você vai criar pedras de tropeço nessas relações. Sabe? As pessoas começam a tropeçar por falta de comunicação, falta de diálogo, falta dessa relação. Então, sempre é um lugar de mais conversa. Você não pode ficar ali, e você não pode exigir uma postura, né? Que nem, você tem que sim, às vezes eu vejo, né? Você tem que impor as regras dentro da casa. Não, nós temos que impor. Você vai impor. Então, eu tive que ajudar muito meu marido nesse sentido, né? De ser pai, né? E qual é a figura? E como ele também não tinha uma relação muito boa com o pai dele, então ele também não sabia ser. Então, fomos construindo juntos como é, né? Em Deus, como é ser em Deus esse pai, como é em Deus. A Bíblia, ela fala muito mais em como não ser uma madrasta. Você tem Lia, Raquel como exemplo, você tem Agar, você tem Sara, né? Você tem muitas mulheres na Bíblia que acabaram gerando a herança da rivalidade, das guerras, né? Quando você pega ali Raquel, olha o que aconteceu com os irmãos, né? Então, o papel da madrasta é construir pontes. Ponte que ela nem vai passar às vezes. Ela só vai ajudar a construir. Mas a relação ali entre os pais tem que ser preservada, né? Não é E eu um acho lugar interessante a gente... Desculpa. Eu acho interessante a gente frisar que o nosso papel também pode ser muito relevante na vida dos enteados, né? Assim como os pais, né, biológicos, mas a gente pode ter, assim, ser um referencial para eles sem ser necessariamente pai ou mãe, né? Então, assim, eu acredito que assim como José foi para Jesus, né? Tem como você fazer esse papel para eles, mesmo não sendo pai. E, assim, existem casos, né, que também o filho chegou pequeno e
não tem tanto contato com o pai ou mãe biológico, e existe essa conexão muito grande entre o padrasto e o enteado, né? Isso acontece. Na minha família aconteceu. A minha irmã, quando minha mãe se casou, o meu padrasto, ela tinha, se não me engano, 5 para 6 anos, e aí minha mãe se casou com o meu padrasto, e ele se tornou o pai dela. Ainda que meu pai fosse vivo, ainda que ela conhecesse meu pai, mas era a convivência que ela tinha, a referência que ela tinha, então, assim, ela sempre teve dois pais, né? No meu caso, como eu já era bem maior, já tinha acho que 15 anos quando eles se casaram, já foi uma relação diferente, que eu amo, né? Mas que não teve essa conexão paternal, né? Mas assim, eu acredito muito nessa questão de você se tornar um referencial, né? Eu acho que isso que você está falando sobre ter uma sabedoria, de ser uma ponte, de ser alguém que agrega e não que faz divisão, né? Que causa, que não tem arrogância, né? Porque às vezes a gente fala assim, a casa é minha, então tem que ser do meu jeito. Ah, se ele está aqui, tem que ser do jeito que é, né? Não, Não é não. bem Tem assim. que ser Acho do que a jeito que gente é. tem que ser. As regras da casa você coloca, olha, tem horário de dormir, tem o, né? Mas o amor tem que permear todas essas regras, né? Isso é importante, né? Eu acho que, e assim, amar, sabe? Eu acho que assim, as mulheres e os pais, às vezes os padrastos e as madrastas, elas casam com aquela pessoa, mas elas não amam a história daquela pessoa, né? Então é importante você amar, né? Eu posso dizer que eu amo meus enteados, né? E assim, nós temos uma relação de admiração, assim, né? Mas óbvio que não é uma relação de mãe e filhos, né? Mas é uma relação construída dentro desse aspecto. Permeia funções maternas, às vezes, permeia, porque às vezes eu cozinho para eles, tanto é que quando eles moraram aqui, né, muito tempo, eu cozinhei, eu lavei, eu passei, né, eu levava remédio na cama, então essa função, às vezes, ela vai acontecer, né, mas às vezes de ser amigo, de sentar, o que está acontecendo, né, momentos difíceis, né, transições, nossa, pelo amor de Deus, né? Adolescência de lascar, né? Então, assim, esterça você, né? São oportunidades que você vai ter de amar mais, de desejar mais dar certo, né? De você conversar mais. Aquelas brigas dos pais, né, com os filhos, que é uma guerra, né? Você não pode tomar partido, né? Você toma partido da paz. Você não toma partido de ninguém, porque senão você cria inimizades, né? Então, assim, é um lugar onde você precisa buscar sabedoria para tudo. E cada caso é um caso, né? Então, você tem, que nem aquilo que você falou, às vezes, desde pequenininho, tá ali o padrasto, e, assim, ele é a figura de pai, padrasto. Mas também ela é a figura de mãe. Tudo bem, desde que essa relação tenha sido constituída de forma que a criança precise, né, dessa relação. Agora, você, quando às vezes é o contrário, né, às vezes os já são maiores, né, então, aí você começa a competir com a ex do seu marido, né? E aí você quer ser melhor do que ela em tudo, inclusive na figura de mãe. Então tudo isso você vai descobrindo coisas. E eu acho que isso que é o legal de ser madrasta, é que Deus te dá a oportunidade de você descobrir a sua humanidade caída, né? É aquela coisa de ser invejosa, ciumenta, arrogante, orgulhosa. Então você tem a oportunidade de se deparar com o seu pecado, de se deparar com essa humanidade e poder ter a oportunidade de mudar isso, né? Isso no interior. E quanto menos
esse lugar você está, mais feliz você é, né? Porque você não precisa estar nesse lugar, né? Essa Então, disposição em servir também, né, que você falou, por exemplo, uma coisa é você pegar e levar uma comida, um remédio na cama para o seu filho. Outra coisa é o seu enteado, por exemplo, né? Precisa ser encharcado de um amor e de uma humildade, de um serviço mesmo, né? Às vezes eu fico vendo, assim, observando, às vezes eu vejo mães que não, madraças, na verdade, né? Que jogam o filho pro pai, assim, e fala, resolve aí que seu filho tá pedindo. O filho é seu, então você resolve, sabe? E não existe aquela coisa, não, peraí que eu te ajudo, não, deixa que eu faço pra você, vamos fazer junto, sabe? Essa coisa de você ou fica compor fazendo numa aquela coisa, parceria. ou fica fazendo aquela coisa assim, ai, mas estão abusando de você, né? Olha só que abuso. Nossa, você cansa, quer dizer, você fomenta uma guerra. Quer dizer, a pessoa já está ali contrariada e você ajuda a ficar mais contrariado ainda, né? Então, assim, é muito ruim esse lugar de. E eu posso dizer assim, com 37 anos, né, dentro dessa função, de que foi a minha melhor escolha amar os meus enteados e ajudar o meu marido a ser o pai que eles precisam ter. Né? Foi a minha melhor escolha, porque eu poderia ter feito, sabe, aquelas guerrinhas de, assim, falar coisinhas para o marido, tentar trazer confusãozinha. Ai, você viu o que o seu filho fez? Viu que não sei o quê? Né? Você viu que... Ai, olha, gente, ele falou assim de você. Ai, você acredita que a mulher falou isso? Ai, que mãe é essa? Sabe? Então, e aí você precisa entender que seu papel não é Jezabel. O seu papel, né, é de mulher, conhece a quem serve, né? E você vai permear essa relação toda em amor, né? Mas guardando o seu coração e guardando os limites. Vai ter dias que vai ser mais fácil, vai ter dias que vão ser mais difíceis, né? Você vai ter épocas mais desafiadoras, né? Onde você tem crises muito maiores, né? Que aí é aquela rebelião, e aí você, né? Eu lembro que meu marido chegar e falar assim, olha, eu tô com medo que vai acontecer. E aí você chegar e falar assim, então vamos pedir para Deus, porque não tem mais o que a gente fazer. É orar por eles, né? É chorar junto por eles. Não fazer mais intriga, sabe? Fazer mais picuinha, deixar o negócio mais ainda, envenenar mais o coração, né? Nessas relações, ou competir mesmo, né? Às vezes aquelas competições, né? Eu E lembro deixa eu de uma vez te que... perguntar uma coisa. Desculpa, pode. A questão da expectativa que a gente cria, né? Com relação a reconhecimento, com relação a própria expectativa de ter essa relação. Por exemplo, você não tem filhos biológicos, né? Eu imagino, não sei como isso foi para você, mas eu imagino que isso tenha causado uma certa frustração, entre aspas, né? Porque assim, eu não posso, eu não sou mãe deles, né? Eu sou madrasta e eu não posso refletir, né, a minha maternidade nisso, né? E aí gera uma frustração. Não sei, isso no seu Não, caso, mas no geral, assim, né? E a gente está sempre com expectativas, né? A expectativa faz parte do ser humano. Tudo que você vai fazer na sua vida, você tem uma expectativa de como vai ser ali na frente. Você vai fazer determinadas coisas. Mas eu acho que assim, Deus foi muito gracioso comigo nesse sentido. De ele, quando você entende a sua posição, você vai se resolver, você se resolve, sabe? Então, assim,
se eu tivesse que ser mãe, eu seria a mãe dos meus filhos, não dos filhos de outra mulher. Então, eu vou amar e dentro da esfera de amor, eu vou cuidar. Faz parte de amar, cuidar, né? Mas eu não vou estabelecer uma relação de mãe. Você tem, né, uma filha sua e a filha do seu marido. As duas, você não tem como cuidar das duas igual. Por quê? Porque você precisa criar pontes entre a mãe de uma para que você não usurpa o espaço que não é seu, mas você precisa ser a mãe da sua. E isso tudo permeia com muito diálogo. Olha, isso aqui você tem que falar com a sua mãe, né? Isso daqui a sua mãe vai resolver. Isso daqui, né? Quer que eu ligue? Aí você fala com a sua mãe, né? Eu tive momentos assim que a Júlia precisou ir para o hospital, aquela coisa, de eu ligar, né? Para a mãe da Júlia e falar assim, olha, ela está aqui, ela está no hospital, o que eu faço? Né? Olha, meu marido está trabalhando, eu não tenho, então eu preciso de você como mãe. Então eu tive que passar por cima de orgulho, isso que eu não faço, entendeu? Isso aqui, não é função minha. Não, tem coisas que ali numa situação de emergência é sua sim. Mas eu posso ir até um certo limite. Eu não posso tomar decisões, você vai operar ou você não vai. Né? Eu não posso, eu posso tomar a decisão de levar no hospital, mas chegando no hospital, a decisão ali não é minha mais. Entende como é sutil a relação? Sim. E ela precisa ser... É uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue. Passa facilmente. Eu mesma já fui várias vezes nessa, né? Tipo assim, já entrei e opa, aí quando eu percebia, mas errei muito, erro ainda, mas é bem difícil, é bem desafiador. E aí por isso que eu acho muito importante, assim, né, esse canal aberto, né, que você abriu, porque esse é um lugar muito solitário. Porque você entra já em desvantagem. Porque quando você é mãe, assim, né, aquela coisa toda, você tem um tempo para construir essa mãe. A madrasta não, né? É de supetão. Você não tem tempo para construir nada, né? Então você entra já com competições, com ciúmes, com uma relação já conturbada. E você tem que transformar esse lugar nessa relação conturbada, onde tudo é muito, muito, muito sensível, em um lugar saudável. Né? E é a sua função. Essa é a sua função. Né? Você não tem como delegar, né? Isso também para ninguém. Você não vai delegar você ser madrasta para a mãe das crianças, entendeu? Você não vai, e nem você vai fazer o contrário. Vai. O Ruth, não sei se ficou claro. Assim, não ficou. Eu acho que também algumas situações é como uma relação de adoção, né? Por exemplo, a Karine está aqui falando. Quando a mãe ou o pai são falecidos, pode ser estabelecida essa relação de mãe ou pai como um referencial? Pode. Porque é o que acontece, né? Às vezes a gente às vezes não tem a presença do pai ou da mãe, né? E assim como na adoção, quando você adota uma criança, talvez esse papel de madrasta vai se transformar numa adoção mesmo, né? Ou de padrasto. Né? Por isso que eu falei, né? No começo, há configurações de muitas famílias. Então, cada caso se apresenta uma madrasta ou um padrasto. Às vezes, esse padrasto vai se tornar, sim, uma figura paterna ou materna, né? Vai se transformar
ali na mãe, né? Mas eu já conheci um caso que eu achei muito interessante, né? Esse caso. Era uma mãe, a menina ela nasceu, e a mãe faleceu no parto, e o pai se casou depois, essa criança tinha uns 2 anos. Então, desde que ela começou a aprender a falar, ela chamava de mãe, de mãe, de mãe, de mãe. Mas a mãe, que é a madrasta, né, que ela chamava de mãe, que é a mãe, né, que criou a figura materna que ela tem, levou ela no cemitério para mostrar aonde a mãe biológica dela estava. E mostrava foto dessa mulher, né? Falava, olha, essa aqui é a mãe que te colocou no mundo, ela te carregou na barriga, e eu te carrego no coração. Então, essas relações aonde você não... É isso que eu falei do começo, né? Você não usurpa um lugar, você conquista um espaço. Né? Você conquista um espaço no coração daquelas crianças, né? E são pessoas, né? Que têm sentimentos. Então, muitas vezes eu tive que chegar para os meus enteados e falar assim, o que vocês querem de mim? Como que eu posso amar vocês melhores? Muitas das minhas orações foram em prol assim, Senhor, me dá a linguagem de amor deles. Legal. Que lindo. Né? Me ensina a ser a pessoa que eles precisam ser para se tornarem pessoas melhores, mais parecidas contigo. Né? Então, assim, é importante isso. Né? Eu acho que você ter esse cuidado de ser um parceiro do pai e da mãe. Eu acho que a gente vai ter pouco tempo agora. Eu queria que você desse assim, uma enxugada aí nas coisas que você falou. Tem coisas muito relevantes que eu creio que vai ser de assim, uma virada de chave para algumas pessoas. Mas assim, algo que você poderia deixar para nós como realmente uma palavra de incentivo, de encorajamento, né? Que seja uma luz para quem está nessa situação e para quem vive essa situação, que às vezes é um campo de batalha, ao invés de ser um lugar, uma casa de shalom, né? Que é uma casa de paz, uma casa onde o Espírito Santo habita, onde ele tem liberdade de agir, de trabalhar. O que você poderia deixar aí para a gente concluir esse tempo, que é tão rápido, né? Mas como eu falei, a gente pode repetir, fazer depois uma segunda rodada. Eu estou planejando isso, inclusive com a Bel, depois a gente vai combinar, viu, Bel, para a gente fazer aí uma segunda rodada da live do TDAH também. Perfeito, faltou muita coisa, né? Porque aqui a gente está falando só do ponto de vista da madrasta, né? Mas você tem o ponto de vista também do enteado em relação a você, né? Então, você tem outras coisas aí para ser conversadas, né? É muita coisa. Mas para, assim, deixar para fechar, eu acho que é assim, ser madrasta, para mim, é uma grande oportunidade de você conhecer mais de Deus. Porque, assim, eles te dão a oportunidade, acho que como os filhos também, né? Mas no caso do enteado, lugares que você não teria acesso à sua humanidade se eles não estivessem ali para instigar determinadas coisas no seu coração. Então, assim, eu pude ver o quanto meu coração era peludo. Né? Ah, eu também. E aí eu tive a oportunidade de falar, nossa, eu preciso melhorar isso. Né? Eu preciso ir mais para Deus, eu preciso entender melhor isso aqui, da onde saiu isso daqui, né? Porque eu sou desse jeito. Como pôr um espelho na sua frente, né? É como colocar um espelho. Né? Então, assim, aí eu você me sentia muito envergonhada com o Espírito É. Santo, viu? Muitas vezes eu falava, Jesus, como que você me ama? Só que assim, você só vai descobrir isso na posição. Exato. Se você não estiver nessa posição, você não descobre. Então, é uma grande oportunidade. E, assim, é um exercício de amor. Porque, assim, quando você é mãe, é natural amar seu filho. É natural. Você vai amar naturalmente. Você não vai precisar nem fazer força, né? Você
faz força para nascer, mas não faz força para amar. Você ama desesperadamente aquela. Agora, você ser madrasta, você tem que. É o amor derramado de Deus em você. E aí você precisa olhar com os olhos de Deus aquelas pessoas que estão ali. Você tem que. Não só as pessoas, mas as relações entre os pais e os filhos. E não ser uma pedra de tropeço, né? Então, eu acho que isso são duas coisas muito importantes, né? A oportunidade, então, assim, eu sou muito grata, mesmo, né? Eu até estou escrevendo um livro sobre esse assunto. Glória, resposta da minha oração, preciso desse livro aqui. Porque eu li várias coisas sobre o assunto e, assim, eu só passei raiva, né? Então, eu falei, não, peraí, tem que ter uma coisa boa nessa, tem coisas boas nisso, né? É algo, assim, muito difícil. Eu não posso dizer para você que é uma coisa fácil de se fazer, porque você está lidando com uma pessoa ali, um ser humano ali, aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente, que ele tem as suas vontades próprias, ele tem seus pensamentos, ele tem suas reações, e aí você precisa construir o tempo todo uma relação. Peraí, como que eu te amo melhor? Como que eu posso acessar o seu coração para que você seja um filho melhor para sua mãe, para o seu pai, e você seja alguém melhor, um cidadão melhor, um estudante melhor, um aluno melhor. Como que eu posso te ajudar, mas sem usurpar lugares que não são seus? Uau. Ai, gente, eu falei, a Ruth, ela me ajuda demais. Eu falei, ela precisa dividir aquilo que ela compartilha comigo, porque não pode ficar só em mim. Precisa alcançar muita gente, né? E graças a Deus eu tenho esse privilégio, tá, gente? De ter um canal aberto aí, toda hora eu tô lá, Rutinha, socorro! Muito bom. Sou grata a Deus pela vida dela. Crescer dói. Né? E assim, ter pessoas que já passaram por uma trajetória, por um caminho e conhecem as pedras desse caminho é maravilhoso, né? Então, eu sou imensamente grata a Deus. Ruth, quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui, de estar falando um pouquinho. Como eu falei, é muito rápido, mas a gente quer falar mais sobre isso. Quem quiser pode mandar aí no direct perguntas. Aí depois, quando a gente fizer, a gente já tem aí uma série de questões para a gente estar discutindo aí de novo, tá? E agradecer demais. Coisa, né? Tá muita coisa de fora. Sim. Porque a gente precisa tratar desses assuntos, né? A gente precisa colocar em pauta coisas que muitas vezes são tabus, coisas que muitas vezes nas igrejas a gente não ouve falar. É um lugar onde a gente não tem realmente respaldo, né? Como você falou, às vezes a gente tem material, mas muito pouco material sobre o assunto. Então, que o Senhor aí abra os caminhos para que a gente possa ter mais acesso a esse tipo de informação, a uma cosmovisão cristã, né, sobre esse papel, né. Eu achei muito lindo quando você falou de José. Isso foi libertador para mim. Descobrir, né, porque você não para pensar nisso, que José era padrasto de Jesus, né, e qual a relevância que ele teve na vida de Jesus e realmente que ele era a raiz de Davi, né. Então, como Deus, ele valoriza essa posição, como ele olha para essa posição e ele espera de nós também um posicionamento diante dessa posição de padrasto e de madrasta. Então, assim, a gente não pode menosprezar isso e não pode achar que é um peso na nossa vida. A gente tem que achar e saber que isso é um privilégio que Deus está nos dando, uma honra de poder participar da composição desse ser humano, né, em parceria com os pais deles. Olha que coisa linda, né? Uma vez eu falei, né, até com o pai dos meus filhos, que o Senhor colocou essa família aí tão, né, diferente, porque esses filhos que o Senhor nos deu, eles têm um propósito muito firme. Então, vai acabar a live. Eu queria mandar um beijão e agradecer muito por quem participou e a você, tá bom, Rutinha? Gente, obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo. Top demais. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigada, gente. Compartilha, gente. Compartilha essa live, hein? Para bastante gente assistir.